Boa noite, amigos. Hoje eu recebo um amigo muito querido, de muitos anos. Ele hoje é historiador, mas eu sou do tempo que ele era jornalista. Leonardo Silva. Leonardo, você está completando 50 anos desse seu primeiro livro aqui. Conta a história desse primeiro livro. Esse livro foi publicado na época do sesquicentenário da independência do Brasil e foi iniciativa de Marco Vinícius Vilaça. Ele me pediu um livrinho que contasse a história da bandeira de Pernambuco. E eu escrevi isso para Marco Vinícius Vilaça e foi lançado no dia 6 de março de 1972. Então este livrinho está completando 50 anos. E é a Bíblia da Bandeira. E é o meu primeiro livro. O primeiro livro. Atualmente eu tenho, como autor independente, 59 livros. Só? Só. Novos livros aí? Novos livros e estão nas livrarias. Esse Arruando pelo Recife, é sobre quê? Esse Arruando pelo Recife é um guia da cidade do Recife. Não tinha, né? Não tinha. Não tinha porque isso aí é um guia que o narrador vai narrando um passeio pelo Recife. São 4 roteiros do Recife, que sai do Marco Zero e circula pelo centro do Recife, pelas pontes, e depois vai até Boa Viagem. De Boa Viagem ele se estende até o Montes Guararapes. Outro roteiro faz o Derby, faz os primitivos engenhos, Torre, Madalena, chegando até a Várzea com o Instituto Ricardo Brenan e a oficina de Francisco Brenan. E esse outro que é o Carnaval do Recife, que todo mundo fala de carnaval, mas o Recife não tem uma história do seu carnaval, uma história condensada do seu carnaval, com elementos que vai do século XVI ao século XXI. E eu me recordo de que você fez uma das melhores festas de carnaval. Em carnaval eu tenho minhas contribuições. Eu contribuí com a criação do Baile da Saudade, que aconteceu durante 18 anos consecutivos. A Frevança, que era um festival de frevo, que eu fazia quando criei a Fundação de Cultura Cidade do Recife. Aí criei o Frevança e criei também a Frevioca, que era uma orquestra volante de frevos com a presença de Claudionor Germano e outros cantores. E o Baile da Saudade? O Baile da Saudade foram 18 anos. 18 anos e inclusive com edições de LPs. Cheguei a fazer 5 LPs pela gravadora Rosenblit. E você tinha um cuidado muito grande com as músicas que eram tocadas, né? As músicas só iam de 1870, quando surgiu Zé Pereira, e até 1970, quando Capiba fez Ó Bela. Leonardo, você ainda é folião? Carnaval hoje? Eu continuo sendo mais carnavalesco. Isso é aquele que escreve, mas eu compareço a tudo, fotografo tudo, eu continuo com a minha mania de fotografar, aquela mania que eu aprendi na redação. Você se lembra que a gente fazia uma matéria, depois tinha que chaleirar um fotógrafo para ele na boa vontade dele, boa vontade entre aspas, e fazer as fotos. Eu resolvi aprender. Porque na coisa tinha que copiar no laboratório. Sim, aí eu resolvi fazia minha matéria, fotografava e depois eu ia para o laboratório de Alci Lacerda, na AC Filmes, e já entregava a minha matéria do texto com as fotografias. E você hoje é uma pessoa muito importante na estrutura do Instituto Ricardo Brenan. Como é que começou a sua relação com o Dr. Ricardo Brenan? Começou com livros. Ele chegou numa livraria de Pietro Wagner, e que era uma livraria chamada Criterion, que existia ali em Casa Forte,
E viu os livros meus, ficou muito interessado. Aí todo mundo me fala no nome desse rapaz, eu não conheço, mas não passa de hoje. Chegou em casa, ele ligou para mim, dizendo que queria me conhecer e me convidava para o almoço. Eu disse, o senhor almoça de meio-dia ou de 1 hora? Ele disse, às 9 horas o carro vai lhe buscar. Ele me levou para a casa dele e de 9h30 às 6 da tarde, conversamos, almoçamos, lanchamos. Bebemos e comemos. Então, aliás, beber, doutor Ricardo, não era muito de beber, não. Não, mas... Aí, de 5 dias depois, eu estava dentro de um avião com ele para ir para Holanda e Dinamarca tratar da exposição do Albert Eckhout, que voltava ao Brasil. E com isso aí já começamos a cuidar do Instituto. Agora, Leonardo, a gente, pela atividade jornalística, tem a oportunidade de conhecer muita gente, mas o doutor Ricardo Brenan é uma figura única, né? Ele, na realidade, Pernambuco é antes e depois de Ricardo Brenan. Aliás, o Brasil é antes e depois de Ricardo Brenan. Graças àquela impulsividade do colecionador e o dinheiro que ele possuía, ele criou uma cidade para ele. É aquilo que Carlos Pena Filho dizia, do sonho dos homens uma cidade se inventa. Ele inventou. Ele me disse que começou a colecionar com canivete suíço. É verdade essa história? Foi um canivete, por sinal, alemão. E era um canivete que ainda possuímos, que ele ganhou quando criança. Ele tinha talvez uns 9 anos. E com esse canivete, ele saiu colecionando canivetes. E quando ele vai à Europa pela primeira vez, ainda nos anos 40, aliás, nos anos 50, ele vai à Europa comprar a maquinaria para a primeira fábrica de azulejos. Lá ele se empolga em ver espadas, armaduras, coisas grandes. E com isso aí ele passou a colecionar só armas brancas. Ele conseguiu reunir uma das maiores coleções de armas brancas que se tem notícia, na mão de um particular. E no final dos anos do século XX, ele tem um problema de saúde com um filho. Com um filho fica muito recolhido. E doutor Ricardo, quando ele se recolhia, ele extravasava na criação e passou a arriscar um castelo daqueles que ele viu lá no Vale do Loire, na França, para dar um cenário. Não era um castelo por um castelo, era um castelo como cenário para a coleção de armas brancas dele. E com isso aí, ele cria as bases do Instituto. É quando Marco Antônio Maciel, o nosso ex-governador e ex-vice-presidente, procura ele dizendo que o Recife deveria abrigar uma exposição de Albert Eckhout, que era um dos pintores de Maurício Nassau, que esteve aqui entre 1637 a 1644 e deixou 28 telas de grandes dimensões que pertenciam ao Museu Nacional da Dinamarca. E pede o socorro de Ricardo Brenan, porque no Estado não havia ambiente para abrigar. E Marco Antônio queria começar pelo Estado dele, por Pernambuco. Doutor Ricardo resolve fazer um ambiente para essa coleção. E em 10 meses ele constrói a Pinacoteca. Mas para construir a Pinacoteca, ele foi garantir à comissão de curadores do Museu Nacional da Dinamarca o espaço para a exposição. E para isso ele me levou e nós fomos juntos. E daí surgiu
uma ligação de pai para filho, que não era de amigo, era de pai para filho, durante mais de 20 anos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o escritor Leonardo Dantas. Leonardo, você escreveu um livro sobre a presença dos holandeses em Pernambuco a pedido do Dr. Ricardo Brenan. Foi, a pedido dele, que ele queria um suporte histórico para a coleção dele, para a coleção de holandeses. E eu escrevi esse livro, é um livro facílimo de ler, porque ele é todo em fascículo. E foi o Instituto Ricardo Brenan que patrocinou esse livro. E foi importante a presença holandesa em Pernambuco? Esse Maurício Nassau foi realmente aquilo que se diz? Foi importante por vários motivos. Muito importante porque trouxe para o Novo Mundo. O Novo Mundo não se chamava América ainda, se chamava o Novo Mundo. Trouxe para o Novo Mundo um nobre renascentista que estava endividado nos Países Baixos, leia-se Holanda, e veio aqui regiamente pago para salvar-se das dívidas que lá tinha deixado. E ele resolveu, como eram dado a ligações com artistas e com cientistas, ele trouxe uma missão de artistas e cientistas, a primeira a cruzar o Equador. E aqui, durante 7 anos, ele construiu a capital da Nova Holanda. Foi importante porque levantou o irredentismo do pernambucano. O pernambucano, pela primeira vez, ele reage com a presença de um outro povo, com outra religião, que eles eram calvinistas e luteranos, e com isso surgiu a guerra religiosa, que foi a insurreição pernambucana. Agora, aquela história do boi voador é verdadeira? Aquilo dali foi uma jogada de marketing. Naquele tempo? Ele fez a primeira ponte do Brasil em grandes dimensões, que era uma ponte de mais de 400 metros, que ficava no local da atual ponte Maurício Nassau, mas ela ia até quase ao Citibank. E além da Rua da Madre Deus. Então, ele construiu essa ponte, mas queria que despertar a atenção popular. Aí anunciou que o boi de Belchior, que era uma figura popular de Maurícia naquela época, Maurícia é como era chamado Recife, a Mauristade, isso é, cidade de Maurício, iria voar. E uma multidão resolveu pagar pedágio, ele cobrou um pedágio para ver o boi voar. E o boi, na realidade, era uma armação em palha e saía de uma torre para outra do seu palácio, o Palácio das Torres, que era o Palácio de Friburgo, que ficava na altura da Praça da República dos dias atuais. Leonardo, voltando ao assunto que você é mestre, que é carnaval, por que é que as músicas de carnaval continuam sendo os maiores sucessos aí de Capiba e Nelson Ferreira? Por que não surgem novas músicas? Não surge porque não tem mais concurso de música carnavalesca. Eu fazia o Frevança, cujas inscrições começavam no mês de maio. A seleção acontecia no mês de agosto. E a final no mês de setembro, que você mais de uma vez foi jurado, e o LP era lançado aqui na primeira semana de novembro. Pela Mucambo era? O LP vinha pela Mucambo, mas era distribuído pela Bandeirantes. Pela Bandeirantes. E com isso aí, e também pela Rede Globo.
e com isso aí eles tocavam em todas as rádios. Então você ainda tem alguns sucessos que foram do Frevança. Mas o que ficou forte foi esse fenômeno que se chama Capiba, que ele fez um disco em 1957 chamado Carnaval, começa com C de Capiba. E com isso aí, esse LP, gravado por Claudio Honor Germano com orquestra e arranjos de Nelson Ferreira, é o disco que mais tempo durou na prateleira, que até hoje ainda se encontra nas casas de disco. É verdade. Então, quando se vai comprar um disco para animar a sua casa, o seu apartamento, a sua festa, então vai encontrar o disco de Capiba. E também foi outra pessoa que você foi muito ligado, foi Capiba. 48 anos, nós convivemos almoçando 2 vezes por semana. Ele fazendo questão que meus filhos chamassem ele de vovô Capiba. Para cada um ele dedicou uma música. Agora, voltando ao carnaval, você acha que o carnaval do Recife, que agora nem sabe se vai ter ou não vai ter, pode voltar aos grandes dias ou passou? O Carnaval do Recife pode voltar aos grandes dias se os clubes sociais voltarem à atividade. Acabou, não tem mais, acabou. Mas se voltarem à atividade. E o Galo? Como é a história do Galo? O Galo não é um acontecimento carnavalesco, é um rap, é uma reunião de vários ritmos, porque ali se toca de tudo. E, na realidade, é uma multidão que vai à rua festejar. Mas festejar desde com calcinha preta, com Chico César, quinteto violado, é uma mistura de ritmo. E o Galo, que antigamente só tocava frevo, que Enéas exigia só frevo, hoje o Galo toca qualquer coisa. Saia rodada e outros tantos. Ô Leonardo, por exemplo, você fazer esse livro do Carnaval, esse livro do Recife, como é a pesquisa? É trabalhosa, né? Olha, quem me ajudou muito nesse livro do Carnaval foi o nosso amigo saudoso Joézio Barros. Joézio me encomendou uma história do Carnaval que era publicada toda segunda-feira no jornal. Eu me lembro. E foi mais de um ano. Cada dia eu tinha que escrever um capítulo. E depois eu reuni esses capítulos e dei esse livro. Então, foi como se chama. Eu escrevi esse livro inicialmente nas páginas do Diário de Pernambuco. Agora, teve gente fora de Pernambuco que foi importante para o frevo, Leonardo? Nós tivemos Zacarias, nós tivemos Jonas Cordeiro, nós tivemos Severino Araújo, que foram as 3 grandes orquestras a gravar música carnavalesca pernambucana. Tivemos o Guerra Peixe, que foi um estudioso do carnaval, estudioso de maracatu, de caboclinho, que também gravou música de carnaval. Moraes Moreira também, não foi? Aí, depois vieram os chamados frevo baiano, né? Então, o frevo de Caetano, atrás do trio elétrico, os Moraes Moreira, como se chama o frevo elétrico de Moraes Moreira. Então, por conta de uma passagem do Clube Vassourinhas por Salvador, que... De navio ia para o Rio? De navio, ele se apresentava no Rio de Janeiro, mas desceu, fez uma apresentação em Salvador e levou o frevo para Salvador. E a partir daí a Bahia não foi mais a mesma coisa. E essa história de que o trio elétrico nasceu no Recife é verdade? Não, o trio elétrico surgiu em Salvador. E surgiu patrocinado por um grupo de pernambucanos. Pernambucanos, isso é, pernambucanizados, que eram os irmãos Vita, que foi a Fratelli Vita da Bahia que patrocinou o trio de Dodô e Osmar. Não tinha Armandinho. Dodô e Osmar, que era uma manola elétrica e que saía pelo carnaval, num carro alegórico, inicialmente numa Fubica, dos anos, um Ford 29, e nos anos
de 1920, ele animava as aglomerações carnavalescas com o repertório levado para Salvador pelo Clube Vassourinhas. Olha, dia 9 é o dia do frevo. Por que o dia 9 de fevereiro é o dia do frevo? Isso aí é hoje uma data que como se chama, que foi da publicação da primeira vez a palavra frevo. Embora que já um ano anterior, o Diário de Pernambuco já trazia a palavra frevo, que era o nome de uma das marchas carnavalescas apresentada pelo bloco, pela troça Tome Farofa. Então, no ano seguinte, aí surge a outra troça, do hipódromo, e então com a palavra frevo. E Evandro Rabelo divulgou isso pela primeira vez. E com isso aí, a Câmara Municipal resolveu denominar essa data como a data do Dia do Frevo. Nós queremos agradecer lá. Embora que o frevo tenha duas datas, né? É. Tem a do dia 9, agora de fevereiro, e tinha outra data de outubro, que é o nascimento de Paula Judeu, que era um cronista carnavalesco. Nós queremos agradecer a Leonardo, foi realmente uma conversa maravilhosa, abordamos vários assuntos e dar os parabéns pelo seu trabalho como escritor e também lá na Fundação Ricardo Brenner. Forte abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.